Fala galera, tudo bem? Mais um vídeo para a série de 15 anos da For You Marketing. E fica até o final desse vídeo de hoje se você participa de feiras, se você precisa de stands, se você tem alguma interação com esse mundo aí de feiras e eventos, tá bom? Esse vídeo é para você. Vamos lá, a gente vai falar hoje de um gigante global que a gente atende, que a gente já fez muitas demandas legais para eles, que é a Continental Pneus. A Continental Pneus, pouca gente sabe, mas além de ser um dos grandes players globais desse setor de pneus, eles têm uma outra unidade focada em tecnologia embarcada automotiva. Então, assim, em direção inteligente, em sistemas de monitoramento, em sistemas de GPS, eles têm alguns business, não só no Brasil como no mundo, focados nesse setor. Então o desafio que a gente teve nesse job, que veio pra gente, e por isso que ele tá nessa listagem aqui, não foi só uma participação em feira, tá? A feira, no caso, que a gente está falando hoje, foi uma feira, Fenatran. A Fenatran é uma das principais feiras do setor aí de transporte. As unidades da Continental que estavam presentes e brifaram a gente, foram as unidades de pneus para pesados, né? Para caminhões, ônibus e por aí vai. E essa é a unidade de tecnologia embarcada. Então a gente tinha que juntar esses dois cenários numa única entrega para que o público entendesse tanto a importância de um business quanto do outro, mas o grande desafio desse job não foi nem a criatividade, a montagem do stand, a junção das marcas no mesmo espaço. O grande desafio desse job está dentro de um ônibus, embarcado num ônibus. Vamos lá. A Continental, ela tinha um ônibus showroom. Ela criou esse showroom e esse showroom viajou por todo o país. Então esse ônibus todo pronto ali para desenvolvimento da marca, ele viajava pelos estados, parava dentro das distribuidoras ou próximas distribuidoras, abria ali para frente ali um mezanino e tal, e todo mundo tinha oportunidade de entrar dentro desse ônibus, e dentro desse ônibus tinha toda a tecnologia que a Continental desenvolve nos seus produtos. Então ali tinha o pneu ali cortado, tinha as fibras que estão dentro do pneu, tinha o modo de produção, tinha a questão de matéria-prima. Então ali era uma aula técnica, não só de fabricação, mas também de adequação ao uso, por que aquele pneu era recomendado, por que aquele pneu economizava combustível e por aí vai. Só que imaginem, nas estradas brasileiras, esse ônibus rodou o ano todo, sem parar praticamente, para fazer manutenção. E o desafio da gente foi esse: olha, a gente quer um stand, a gente quer uma participação na feira, mas o centro do nosso job inteiro tem que ser esse ônibus. Esse ônibus tem que estar lá. Então a primeira questão toda da gente foi preparar toda uma logística de tempos e movimentos para construir todo o projeto arquitetônico, toda a montagem desse evento, tendo recebido esse ônibus lá. E aí a gente começou a montar, fizemos os projetos. Geralmente esses jobs, para você que não é do setor ou para você que é de algum outro segmento, quer aprender um pouco mais sobre isso, eles são concorrências, né? Até por uma questão de compliance, né? De processo de compras. A gente mandou um projeto, o nosso projeto venceu. Então o ônibus era o centro do projeto e o stand inteiro era feito no entorno desse ônibus, nesse ônibus showroom da marca. Sempre bom lembrar que, assim, além de fazer o stand, além de fazer essas atividades, a gente trabalha com a parte dos promotores, dos uniformes, a gente trabalha com as ativações promocionais. Então, quando se contrata uma agência, você pensa em ter segurança e tranquilidade para todo o viés da tua participação naquele espaço, naquela feira. Isso é importante também você pôr aí na tua balança, porque assim, tem mercado para tudo. Tem o mercado daquela empresa que vai te contratar direto uma montadora. E o que ele precisa fazer é levantar a parede, né? Eu preciso de um bom projeto e levantar a parede, tá tudo ok. Tem aquele cara que precisa, aquela marca, aquela empresa que precisa de uma agência que vai cuidar do evento 360, que eles vão contratar lá 10, 15, até 20 fornecedores para estarem juntos ali congregando, porque aquela marca entende que o departamento de marketing é mais estratégico, ele tem que cuidar dessa presença de marca, dessa atuação, não ficar ali acompanhando de madrugada uma montagem para saber se foi entregue aquilo que ele queria ou não. Para isso se contrata uma agência, mas tem mercado para tudo. Então, voltando ao nosso case do ônibus, a gente preparou o cronograma e tudo mais, e no meio do caminho a gente recebeu informação que esse ônibus, ele estava assim, como eu posso falar para vocês assim de uma forma bacana, deteriorado. Esse ônibus, como ele rodou muitos quilômetros, as estradas brasileiras não são lá as melhores do mundo, ele tinha muitos problemas ali estruturais. E aí a gente
recebeu aquela demanda assim, olha, quando esse ônibus chegar, vocês vão precisar envelopar esse ônibus, dar uma carinha para esse ônibus melhor, né? Deixar esse ônibus com uma cara mais atrativa, já que ele é a estrela da feira, né? E já pensando que esse projeto já está sendo montado, tá? A gente já está lá no galpão montando, fazendo a pré-montagem de tudo, porque como o ônibus chegava muito em cima da hora, que ele tinha seu tour, seu roteiro, a gente tinha que precaver isso, deixar ele prontinho, tudo pronto para só esse ônibus entrar no dia que ele estava ali e já praticamente fazer acabamento do projeto. Então vamos lá. Quando esse ônibus veio, a gente fez o quê? A gente mandou alguém para onde o ônibus estava. Essa é a proatividade e a vantagem de se contar com uma agência como a For You. A gente foi até lá, fizemos uma vistoria técnica no ônibus e descobrimos que o ônibus ele tinha sim problemas estruturais, ele estava com a pintura já danificada, ele estava com a parte de estofamento, com a parte interna da parte tecnológica que eles tinham já com algumas coisas para melhorar, mas ele tinha muitas outras coisas para fazer, como elétrica, hidráulica, então ele estava danificado. Nós fizemos um orçamento, né? E isso também é legal de você ter um player como uma agência que tem vários tipos de fornecedores para poder atuar numa ação dessa. Imagina, a gente está falando de uma agência de publicidade, de marketing promocional, que está cuidando de uma reforma de um ônibus. Então a gente conseguiu um orçamento que no mercado, o que provavelmente a Continental pagaria, a gente teve esses levantamentos para fazer uma plotagem, para fazer uma adesivação, para dar um tapa naquele ônibus, né? A gente conseguiu fazer a reforma do ônibus. A gente fez a reforma da hidráulica, do ônibus, da elétrica, de algumas questões mecânicas. A gente pintou o ônibus novamente, a gente reformou toda a parte interna do showroom. Então, assim, os displays de pneus, né? Pintar novamente, trocar os pneus, a parte tecnológica, trocar painel, algumas coisas que de repente tinham um circuito ali elétrico que não estava funcionando bem no showroom. A gente consertou e refez tudo por praticamente o custo de uma plotagem, e também plotou o ônibus para a feira. Ele chegou lá aos 45 do segundo tempo, com emoção, né? Que eventos, a gente já fala, o evento, a palavra vem de eventualidade. Então, se a gente faz um belo de um planejamento, se acontece alguma eventualidade, a gente tem braço para poder atender essa eventualidade. Então, ele chegou, foi a grande estrela do evento. Nós bolamos ainda uma ativação em VR, com realidade virtual, que as pessoas entravam ali dentro do ônibus, também tinha uma interação bacana, conheceram o showroom, e foi uma feira, assim, inesquecível, um resultado espetacular para o cliente, não apenas ele ter conseguido mostrar os seus produtos, ter entregue um projeto nessa magnitude, mas a questão de ter saído de lá ainda com o benefício de ter o seu showroom reformado para ficar mais um ano rodando pelo Brasil. Então, acho que esse é o case que a gente traz de stand, projeto, 3D, feira, promotoras e tal, que tem muito sentido para quem é desse mercado, para entender exatamente essa questão de por que ter uma agência fazendo isso. Qual que é a importância disso? E o tempo da área de marketing está dedicado à estratégia, porque eles têm um player, um parceiro que está cuidando até de um detalhe que de repente não seria de agência. Mas se você tem um parceiro bacana, um parceiro fiel, você pode contar com isso também. Beleza, galera? Então tem mais esse case para vocês aí, não percam aí, todas as quintas-feiras a gente solta um case novo no ar. Valeu, pessoal! For You, 15 anos, uma agência com você até no nome. Valeu!